Boa noite. A Comissão Europeia manteve hoje a previsão de crescimento da economia da zona euro em 1,2% e melhorias no emprego. No ano passado, a taxa de desemprego na região foi de 7%, baixando assim 1,8 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. As razões desta quebra, as ofertas de emprego, a formação profissional, são questões para o programa de hoje com a diretora do Instituto de Emprego, Vânia Jesus, com a diretora pedagógica da Escola Profissional, Dr. Francisco Fernandes Carla Escórcio, também com a diretora pedagógica da Escola Profissional, Cristóvão Colombo Isabel Garcia, e ainda com a gestora da delegação da empresa Randstad, e Sara Gonçalves. A todas, boa noite, obrigado por estarem no programa. Vânia Jesus, comece por si. A Madeira foi a região do país que mais registrou, com o maior registro de decréscimo, portanto, de 1,8 pontos percentuais na taxa de desemprego em 2019. Esta queda deve-se realmente a quê? Olha, se permite-me, Luís Filipe, e cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham através da RTP Madeira, as convidadas neste painel. Eu acho que temos que perceber de onde é que a região também parte. Se estiverem lembrados, em 2015 nós tínhamos uma taxa de desemprego que rondava os 15,8% e terminámos o ano 2019 com os 7%, o terceiro trimestre apresentou uma taxa de 6,9%, ou seja, tivemos aqui um crescimento de 0,1 pontos percentuais, mas eu julgo que mais do que tendencialmente as notícias muitas vezes dão destaque a esta subida, e eu gostaria realmente de realçar aquilo que disse o Luís Filipe, é que a Madeira foi a região do país que registrou melhorias mais significativas no que respeita à maior redução da população desempregada, menos 19,3%, foi a região com maior criação de emprego, em termos percentuais, também relativamente à média nacional, mais 4,3%, e a região que registrou a maior queda da taxa de desemprego, tal como referi, de menos 1,8 pontos percentuais. Do seu ponto de vista, esta quebra, estas pessoas que passaram a estar empregadas onde? Ou há aqui também... A interpretação dos números, Luís Filipe, não pode ser exatamente assim, porque há muitas variáveis. Nós temos aquela que é a taxa que é publicada trimestralmente e anual por parte do INE, e temos aquele que é o desemprego registado, e que mensalmente o Instituto de Emprego tem um número de inscritos relativamente, e que procuram os nossos serviços do Centro de Emprego. Nós terminamos o ano 2019 com 15 mil, cerca de 15.300 e, eu tenho aqui o dado para que não esqueça, os 15.324 inscritos no final de 2019, e realmente isto tem muito a ver também com a dinâmica do mercado. Eu costumo dizer que o Instituto de Emprego, através do Governo Regional, nós criamos estas medidas, e ainda bem que as temos, que são as medidas ativas de emprego. No Instituto de Emprego temos estas medidas, que são mecanismos que permitem uma melhor inserção destas pessoas que se encontram nesta condição, mas aqueles que realmente dão emprego são as empresas. E isto também tem a ver com a retoma do crescimento económico que foi feita nos últimos anos na região, e acho que temos que reconhecer que foi uma descida grande da taxa de desemprego, se olharmos para aquilo que era a nossa taxa quando comparada no todo nacional. E ainda vou mais longe. Muitas vezes temos a tendência de nos comparar com o país, mas temos também que olhar aquelas que afiguram-se como as regiões ultraperiféricas e que têm características como as nossas. E isso também, no todo das regiões ultraperiféricas, a região autónoma da Madeira, em termos de descida de taxa, tem apresentado uma melhoria, e isto tem a ver também com a dinâmica que existe, não só do Instituto, porque nós temos aquelas ofertas de emprego que fazemos por ajuste direto da nossa ação junto da seleção, da angariação de ofertas junto das entidades empregadoras, mas hoje o mundo é tão competitivo e nós procuramos também, junto daqueles candidatos desempregados que vão ao Instituto de Emprego da Madeira, dar-lhes as ferramentas. Ou seja, existem as autocolocações. E por isso é que também
Ainda há dias, publicamente, falava-se dos mais de 15 mil inscritos no Instituto e só tínhamos colocado 5 mil e tal. Isto não é correto, porque em termos de inserção profissional de pessoas que estão inscritas no Instituto de Emprego, estamos a falar, em média, mais de 500 pessoas que estão inscritas no Instituto de Emprego e que são mensalmente inseridas no mercado de trabalho, o que leva a um total anual de mais de 7 mil pessoas que inserem-se no mercado de trabalho, e nós temos estes números registados por ajuste direto ou elas próprias diretamente com as entidades e as empresas. Vânia José, confirma também o dado de que desses cerca de 15 mil pessoas, dessas 15 mil pessoas inscritas no Instituto de Emprego, só 1/3 é que recebe um subsídio de desemprego. Ainda bem que o Luís Filipe faz-me essa questão, porque essa questão, e vemos sempre ser falada, que apenas 30% daqueles que estão inscritos no Instituto de Emprego recebem o subsídio de desemprego. Eu julgo que é preciso desmistificar e até explicar às pessoas que nos acompanham e estão a acompanhar este programa uma condição primeira para receber subsídio de desemprego é alguém que se inscreve e que já tenha feito descontos para a Segurança Social. Ou seja, por exemplo, se eu estiver a falar de alguém que procura o primeiro emprego, se nunca fez descontos, obviamente não vai usufruir do subsídio de desemprego. Estamos a falar também de pessoas que poderá a duração do subsídio de desemprego já ter terminado, mas continua inscrito no Instituto de Emprego à procura de trabalho e ainda bem que temos as medidas, porque temos um grosso de pessoas que não recebem qualquer subsídio. Mas nessas duas condições que disse, dos jovens que têm emprego há pouco tempo, ou as pessoas que já acabaram, portanto, de ter direito ao subsídio de desemprego, são realmente 2 em cada 3. São 2 em cada 3, porque é a regra aqui na Madeira, como é a regra a nível nacional. O subsídio, atribuir o subsídio de desemprego tem regras. E, obviamente, isso parte da dinâmica daquilo que é as pessoas que se fizeram descontos, obviamente, por os descontos que fizeram, têm direito ao subsídio. E temos muitos casos também de desemprego, digamos, de longa duração. Sim, é o grosso, e nós sabemos, e por isso ainda bem que temos apostado, e neste momento estamos a rever várias medidas de emprego, porque a prioridade do Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, tem sido, sobretudo, criar estas medidas, estes mecanismos, porque nós sabemos que o grosso daqueles que estão inscritos são pessoas de desemprego de longa e muita longa duração e de uma questão que com certeza vamos falar aqui, que são as baixas qualificações e habilitações, e por isso é que leva ao desajustamento entre aquilo que as entidades empregadoras procuram e realmente as habilitações e as qualificações dos inscritos que temos no Instituto de Emprego. Sara Gonçalves, nesta primeira análise que estamos aqui a fazer das razões, pretendendo apontar quais foram as causas que levaram a esta quebra do desemprego na Madeira, não sei se no ano passado, no caso da vossa empresa, que é de recrutamento, digamos, que de colaboradores para as empresas, se houve uma maior procura ao longo de 2019. Sim, nós sentimos que houve claramente um crescimento económico, ou seja, houve um contínuo de crescimento económico que realmente teve como consequência um maior número de pedidos e de colocações. E, efetivamente, o que nós sentimos neste momento, não é? É que é cada vez mais difícil o recrutamento, ou seja, claro que a descida da taxa de desemprego é sempre boa, é sempre positiva, tem depois como consequência, obviamente, não é? Ser mais difícil depois encontrarmos os profissionais que as empresas precisam, até porque muitas das vezes depois existe, como a doutora Vânia referiu, depois existe muitas pessoas que são já desempregadas há muito tempo, com baixas qualificações e cuja colocação é muito, muito complicada. Portanto, e estas pessoas depois têm, normalmente, as formações a que ajudam a colmatar este desemprego de longa duração, não é? Sem dúvida, procurando qualquer colocação. Tem que haver aqui um trabalho de reconversão de competências, não só por essa razão, mas também pela velocidade que as economias e a tecnologia está a evoluir. Nós neste momento estamos a viver a 4ª Revolução Industrial, não é? E rapidamente as profissões estão-se a alterar, não é? E aquilo que as empresas procuram no mercado, muitas das vezes não estão a encontrar, não é? E por isso tem que haver aqui, o privado e o público têm que dar as mãos, não é? Porque acho que é uma responsabilidade conjunta.
contingente, não podemos jogar todas as responsabilidades, obviamente, para o público, nem todas para o privado, mas tem que haver aqui uma parceria para que rapidamente se possam formar as pessoas com as competências necessárias para o mercado. Quais foram os setores que tiveram maior procura? É assim. São das atividades predominantes da nossa economia, nomeadamente o próprio turismo, os serviços? Sem dúvida a hotelaria, não é? Foi um excelente ano para o mercado hoteleiro. As telecomunicações continuam também a ter muita procura. As áreas comerciais, as áreas de vendas, não é? Que também são segmentos de difícil recrutamento porque exigem determinadas apetências. Neste caso, não estamos a falar tanto de competências técnicas, mas de competências sociais, que deixe-me dizer que são transversais a todas as áreas. Cada vez mais são as competências sociais que são valorizadas pelas empresas, às vezes muito mais do que as técnicas, porque as técnicas, qualquer empresa as pode colmatar. As sociais, costumamos dizer que vamos uma vida inteira a trabalhá-las. E estas 3 áreas foram realmente aquelas em que nós tivemos muito mais pedidos e continuamos a ter. Carla Escórcio, no vosso caso, da vossa escola, da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, há casos, nomeadamente, de trabalhadores que estão no desemprego durante muito tempo e também há casos de jovens que passaram por uma experiência profissional que infelizmente terá durado menos do que era previsto e que foi procurar formação profissional, nomeadamente no vosso estabelecimento de ensino. Sim, a Escola Profissional Francisco Fernandes, muito boa noite a todos antes de mais, tenta dar resposta a todas as solicitações que surgem. Nós temos um público jovem e um público adulto. Relativamente ao adulto, e aqui em questões de desemprego, penso que o foco é mais nos adultos, o Instituto para a Qualificação, onde nós estamos inseridos, tem, por exemplo, uma modalidade formativa que são as ações capacitar, que têm como objetivo capacitar num curto espaço de tempo pessoas desempregadas, de longa duração, por exemplo, para integrarem mais facilmente o mercado de trabalho, portanto, num período curto. Temos algumas ações, aliás, isto é uma parceria até com o Instituto de Emprego. O Instituto de Emprego, desde o ano passado, tem procedido à seleção destes formandos e felizmente com sucesso. Portanto, este ano temos só a escola tem 3 ações, mas o Instituto em si tem mais 2 a 3 ações, portanto são 6 mais ou menos na totalidade. E os indicadores são bons porque realmente rapidamente essa formação que tem a duração de 1 ano inclui um estágio de 308 horas, o que é excelente, porque depois muitas das empresas onde eles estagiaram, onde estes formandos estagiaram, os recebem. Também temos os cursos de Educação e Formação de Adultos e também as formações modulares, nomeadamente as unidades de formação de curta duração, mais na área das línguas estrangeiras, para dar aqui a resposta ao setor do turismo, obviamente, às competências linguísticas que são necessárias, nomeadamente o inglês e o alemão é onde nós temos mais procura. Portanto, isto dentro da educação mais para um público adulto. Relativamente aos jovens, também temos os cursos profissionais e os cursos de Educação e Formação, mas são jovens que nos chegam cada vez com idades mais jovens. Portanto, não houve nenhuma experiência laboral? Sim, sem qualquer experiência laboral. Cada vez a escola tem 9 anos de existência, há 8 anos que lecionamos cursos profissionais e digo-lhe que a média de idades dos jovens que iniciam o primeiro ano tem diminuído bastante. Portanto, e a média dos menos novos? Dos menos novos. É muito variável. Anda por volta dos... A média talvez nos 40, 40 e tais. E as procuras, falava da questão da área do turismo, mas há também outras procuras ou a incidência é realmente a área do turismo? A área do turismo e depois todos os serviços estão associados ao turismo. Mas sim, na restauração não temos qualquer oferta, mas por exemplo no comércio temos, e um comércio também aqui ligado ao turismo, a parte do serviço digital também. As línguas estrangeiras, como lhe referi, porque muitas vezes é uma competência que falha muito no setor turístico, mas a restauração, o técnico-turismo, nós, por exemplo, temos o técnico-turismo, temos o técnico-turismo ambiental e rural, temos o técnico de organização de eventos, que também é um serviço aqui procurado, a animação turística, isto tudo ligado ao turismo. E, portanto, essa procura em 2019 ou no ano letivo anterior, ou ao presente, foi superior ao ano letivo anterior? Não. Em jovens? Não, nos adultos. Nos adultos.
Não, mais ou menos dentro dos mesmos números. Sim, não variou muito, confesso. Não. Isabel Garcia, há aqui uma espécie já de causa e efeito das pessoas que estão no desemprego, de procurarem claramente logo uma formação para essa ser uma porta de entrada, um passaporte mais fácil para retomarem a sua vida laboral? Há, em algumas pessoas, essa causa e efeito. Nomeadamente com os vossos trabalhos das escolas profissionais junto aos adultos. Pronto, a escola também tem várias valências. Tem os cursos profissionais para jovens e no ensino profissional só podemos receber jovens até aos 20 anos, porque a legislação não permite ir acima desta idade. E faz sentido, porque vão terminar o 12º ano com uma especialização tecnológica, podendo ou não ir para o mercado de trabalho e, se entenderem, podem prosseguir estudos. Portanto, esta é uma valência jovem curso profissional. Obviamente, não podem sequer ter trabalhado, ou se estiverem a trabalhar, não podem frequentar um curso profissional porque têm que ser inativos. Isto porquê? Porque somos financiados pelo Fundo Social Europeu e porque os alunos são subsidiados pelo Fundo Social Europeu para estar na escola. Portanto, recebem o passe, subsídio de alimentação e todo o material de apoio. Portanto, por esta via, o jovem que está a tirar o curso profissional não pode estar no mercado de trabalho. É incompatível por lei. Claro. Depois, trabalhámos em parceria com o IEM, este ano não, mas até o ano passado, na formação modular de adultos. Portanto, eram os adultos desempregados que escolhiam, de acordo com o nível de habilitações, e aqui está, também não depende de nós. Portanto, há formações para níveis até ao 9º ano e depois até ao 12º. E aqui as pessoas têm que primeiro trabalhar as suas habilitações de subida para conseguirem depois também ter uma área de especialidade que permita irem para o mercado de emprego. Portanto, e encaminhar as pessoas e fazê-las entender que este é o caminho é que é a parte mais difícil. Porque têm que terminar um grau de escolaridade e nós fazemos isso via Qualifica nas pessoas que têm perfil para terminar o seu reconhecimento e validação de competências. E depois daí ficarão com o 9º ano. E então podem prosseguir e fazer as UFCDs, ou a formação modular, de um nível já superior. E podem ir construindo a sua carreira até terminar uma formação profissional já de nível 4, que será uma necessidade do mercado de trabalho. Essa evolução que aconteceu cá na região era o que esperava? Ou esperava que essa evolução tivesse sido mais Eu esperava que a evolução tivesse sido superior, até porque há e tem que se trabalhar, há um número de população que não tem o 9º ano terminado. E essa população, penso que é a que consta em desempregados de longa duração no Instituto de Emprego, e que era urgente fazer-se alguma coisa para que terminassem a sua escolaridade 9º ano, para poder aceder e ir crescendo e acederem ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho mudou, porque o mercado de trabalho está em constante mudança e estas pessoas têm que se adaptar, mas têm que crescer. Portanto, e aqui temos que fazer, acho que, um trabalho articulado, porque este é o caminho, mas primeiro temos que trabalhar na base, como em tudo, para depois irmos gradativamente subindo. Até porque temos que motivar a pessoa na base, para ver, está a ver, chegou aqui e agora pode chegar ali. E se as pessoas não forem bem orientadas, não percebem. Por que é que acha que há essa quebra? Porque há desmotivação das partes das pessoas, não há muita orientação. As pessoas perdem-se um bocado, às vezes. Ou acham que depois daquilo que já conquistaram até a nível tenho o 9º ano, já não então agora mais. Tenho o 9º ano, já posso ficar empregada. E depois a pessoa, temos que fazer um trabalho muito insistente para perceber, tem o 9º ano, terminou agora sim, a partir daqui, diga lá. Qual é, portanto, área de especialidade. Há emprego nestas áreas e nestas e nestas. Então vamos especializar. Portanto, deveria ser articulado. E acho que falha um bocado aqui e as pessoas perceberem as oportunidades que existem na região, porque existem, para poder, em termos de formação de adultos, para poderem serem quadros mais qualificados. Avarinha Jesus, neste momento o Instituto, que programas é que tem, e no âmbito disto que estamos aqui a falar? Se me permite, Luís Filipe, até de encontro a algumas das considerações
que já foram aqui feitas, e eu julgo que é importante referir isto, porque realmente quando falamos na taxa de desemprego, e muitas vezes falamos com preocupação na taxa do desemprego jovem, deve-nos preocupar, sim. E falamos até do desemprego qualificado, Exatamente, mas eu julgo que, e já fui aqui referido, que o grosso das pessoas, e por isso essa preocupação por parte do Instituto de Emprego, são as pessoas com baixas qualificações. E os números demonstram, naquilo que temos ao nível do desemprego registado, nós temos até o terceiro ciclo 58% daqueles que estão inscritos como desempregados que têm apenas até o terceiro ciclo. Se formos falar naqueles com ensino superior, são 10%. Isto demonstra que quanto mais qualificações, menos tempo de inscrição no Instituto de Emprego. E é isto que procuramos também, e o Instituto de Emprego, relativamente à formação, é importante referir que, embora não sendo o foco de intervenção do Instituto, a verdade é que há mais de 10 anos que o Instituto tem colaborado nesta formação de desempregados, fazendo o acompanhamento e até encaminhando, quer para o Instituto de Qualificação e as parcerias também com as entidades privadas. E essa parceria tem sido positiva. Mas depois vemos estes constrangimentos que já aqui foi dito. Eu vou-lhe dar um exemplo, e estávamos aqui a falar na questão da hotelaria. A questão da hotelaria e em termos de setores de atividade, em termos dos inscritos desempregados, é exatamente nos serviços e em termos do turismo e hotelaria que nós temos um grande número de desempregados inscritos. E isto por vezes parece um contrassenso, porque quando temos uma atividade na região hoteleira que procura, em termos de mão de obra relativamente... E quando se falou que até poderíamos ter de importar mão de obra. E este entra num aspecto que é a especialização. Nós temos muitas vezes as entidades e as próprias unidades hoteleiras a nos pedir, mas depois há várias áreas de profissão ligadas ao turismo e hotelaria que são especializações que os candidatos não a têm. E por isso é E isso também não poderá haver outro fator, que é o facto de algumas empresas prestadoras de serviço estarem a prestar serviço que a exigência na do hotelaria. mercado, cada vez mais, por isso a reconversão de competências. Olharmos um pouco também, quando falamos nesta formação para adultos, e disse muito bem aqui a doutora, que nós desde o ano passado estamos a fazer junto com o IKEA, sobretudo cursos para formar pessoas desempregadas que têm até o 6º ano de escolaridade. E estas nós temos procurado motivar e direcionar para as formações do IKEA, porque julgo que é importante, porque realmente quando fazemos um encaminhamento destes formandos, e fui em cursos como operador de jardinagem, canalizador, pintor de veículos, serralheiro civil, técnico comercial, estamos a falar daqui de conseguir inserir a inserção de pessoas com mais de 45 anos. E com baixas habilitações. Se tentarmos colocar jovens nestas áreas, os jovens são os primeiros a não serem sentir atraídos para estas áreas de atividade. E por isso é preciso olhar para cada público-alvo e eu julgo que na parte da formação, qualificação, aquilo que nós sentimos hoje é, sobretudo, motivar aqueles que têm baixa escolaridade e não o fazem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aqueles que recebem um subsídio de desemprego e que estão inscritos no Instituto, esses fazem a formação. E até aceitam as ofertas de emprego porque é uma obrigatoriedade. Porque se não o fizerem, ficam sem o subsídio de desemprego ao corte. O problema é o outro grosso que não tem qualquer rendimento. E as pessoas, a verdade é esta, quando vão ao Instituto de Emprego e quando os nossos técnicos procuram motivá-los para a formação, eles querem a procura de emprego, querem é que nós demos logo resposta relativamente a terem ficarem ativos em termos do mercado laboral. Embora percebam esta questão da formação, há este handicap que é as pessoas com uma certa idade, alguma resistência a fazer estas formações, porque julgam que por serem já adultas, que não lhes vai ter aqui qualquer... O que pretendem, não é? Exatamente. Uma contrapartida que esperam que é um posto de trabalho. Contrapartida. De qualquer forma, voltando à questão que o Luís Filipe me colocou, por isso é que para estas pessoas do desemprego de longa duração
e de mais difícil colocação no mercado, a importância das medidas ativas de emprego que o Instituto tem. E nós temos aquelas medidas que há a criação de postos de trabalho, incentivos aos postos de trabalho e à criação das próprias empresas, que tem sido uma aposta do Governo, e os desempregados sentem numa oportunidade, ficaram no desemprego, mas algumas que apresentam ideias de negócio e têm o espírito empreendedor, tem sido muito positivo. Temos tido um grosso de empresas a surgir na região com o apoio do Instituto de Emprego. Em média, são 10 contratos de concessão assinados, em que eles são promotores e ainda pode levar à criação de outros postos de trabalho. Quando muitas vezes ouvimos falar de Acredito alguns que programas... sejam os casos do desemprego dos mais jovens desempregados. Sim, sim, Essa e mais capacidade mais qualificada. De todas empreendedora. as idades. E mais qualificada, mas é gente mais qualificada, com algum perfil empreendedor. Tem que ter o espírito empreendedor e por isso é que há um acompanhamento muito Pois, perto claro. durante 3 anos e até E que há um naquela apoio que pode chegar aos 25 mil euros. 25 mil euros, Em não é? termos daquilo que é a criação dos postos de trabalho de emprego, nós temos os incentivos à contratação que é dada às entidades empregadoras. Aí o apoio vai de 4 mil a 7 mil euros. Eu estou a falar no programa que, inclusive, recentemente e a semana passada, foi aprovado um novo programa CRI, que foi publicado, e em que nós fizemos melhorias a este programa. E melhorias no sentido de quê? Inclusive nesta área da formação. Como são empresas que nós fazemos um acompanhamento de 3 anos e eles têm que apresentar um projeto de viabilidade económica, porque muitas vezes chega-nos ao Instituto de Emprego alguém com a boa vontade e uma boa ideia de negócio, mas nem todos têm o perfil para conseguir executar. E aquilo que nós, nesta nova portaria, inclusive, incluímos, é formação em gestão e nas variantes de gestão. Porque quem entra e abre uma empresa tem que ter a noção de como é gerir uma empresa. É fundamental. E nós, no Instituto, quando damos os apoios, queremos, obviamente, que estas pessoas consolidem. Os interessados já se podem candidatar a esse programa? Já podem se candidatar, já estamos a receber candidaturas e, inclusive, para breve já teremos, como eu lhe disse, em média são 10 candidaturas que temos aprovado de criação de empresas. E isto à volta de 1,5 milhão por ano de apoios dados através do Governo Regional, através do Instituto de Emprego. Carla Escórcio, dos vossos formandos, há depois a curiosidade de saber se realmente, depois da formação profissional, houve essa colocação? Nós fazemos uma avaliação... Sobre a taxa de sucesso, digamos. Exatamente, sobre a taxa de sucesso e a taxa de empregabilidade também. Portanto, os nossos alunos, eu não tenho dados ainda dos que terminaram em julho, porque nós fazemos um mês após. Eles terminaram em julho, finais de julho, portanto são contratados em setembro, são agora contratados em setembro. Em julho, depois fazemos 3 meses após e 1 ano após. E então, 1 ano após, acho que é o dado mais concreto que nós temos. Temos boas taxas, melhores numas áreas do que noutras, felizmente é para isso que nós trabalhamos diariamente. E a taxa de conclusão dos cursos também vai progressivamente aumentando, o que tem sido um bom indicador para nós também. E para este ano, há novas ofertas? São as mesmas? São aquelas que... Não, nós vamos variando. O mercado também obriga a isso? Obriga a isso e assim tem que ser. As ofertas têm que ser ajustadas às necessidades de mercado. E nós temos sempre esse cuidado. Estamos neste momento a trabalhar nova oferta formativa, olhamos os estudos que estão publicados, falamos com vários parceiros para perceber o que é que vamos colocar novamente no terreno. Nós abrangimos muitas áreas neste momento, áreas de educação e formação inscritas no Catálogo Nacional para Qualificações, só para ter uma ideia, nós estamos a abraçar cerca de 12 áreas. Relativamente a cursos, só na escola profissional, temos 16 cursos diferentes. Portanto, todos eles diferentes. Acho que em termos de... há uma grande diversificação. Portanto, não há razão, até para estes adultos, não percebo, porque há oferta na região, há oferta na área de adultos. Nós este ano temos a frequentar os cursos de educação e formação de adultos e aqui para elevarem as suas qualificações, tanto a nível do 9º ano como do 12º ano, 164 formandos. O que realmente tem acontecido e tenho notado nestes últimos anos é que tem chegado, mesmo à educação de adultos, um público cada vez mais jovem. Quando antes chegavam as pessoas nos 40, 50 até, agora não, agora está a diminuir drasticamente. E estão também a chegar, e era um assunto que eu gostava também de colocar aqui no programa, relativamente a venezuelanos, lusodescendentes. Sim, foi uma Como é que necessidade. está essa procura?
em alta, mas nós, Por exemplo, na vossa felizmente, escola, tem uma ideia de quantos números, de quantas pessoas? temos. Nós temos cerca de 100 em formações modulares, nomeadamente no português para falantes de outras línguas, que foi muito procurado. Nós temos 10 turmas neste momento em funcionamento. Portanto, precisamente para essa vaga de imigrantes da Venezuela. A maior parte são venezuelanos, temos alguns nepaleses, mas a grande parte de venezuelanos, de pessoas na Venezuela. E também nas línguas, porque eles necessitam. São pessoas até que já vêm com formação, atenção, já têm, muitos deles têm licenciaturas, não têm as competências linguísticas a nível das línguas estrangeiras que necessitam para trabalhar no setor do turismo, exatamente, e também o português, que precisam do melhor domínio da língua portuguesa. Felizmente, estamos sempre atentos, como eu referi, às solicitações que vão surgindo e temos dado, penso que uma boa resposta a este público também. No vosso caso da Escola Profissional Cristóvão Colombo, também houve esta procura, talvez no caso dos jovens? No caso dos jovens, tivemos imensa procura, mas os jovens, para aí uns 10, que tenham procurado, porque os cursos profissionais, e aqui são muito mais exigentes, claro. E, portanto, precisam de dominar de alguma forma o português, caso contrário, será difícil. Nós temos algum suporte de apoio interno para o português, mas procura. Este ano já houve uma série de procura via online para os cursos que vamos abrir a seguir e, obviamente... Talvez possam procurar cursos que tenham a ver muito com as línguas, não é? Sim, nós também somos uma escola mais tecnológica e, portanto, não temos nada... Todos têm inglês e eu francês, mas porque faz parte do programa e do plano curricular dos cursos profissionais. Temos procura, sim. Este ano prevejo que seja um ano que haja, de facto, alguma... em crescente, sim. Por exemplo, este ano letivo, quantos cursos é que tem neste momento a Escola? Neste ano a funcionar os cursos profissionais temos 9, depois temos cursos de especialização tecnológica na área de restaurante e bar 2 e temos o Qualifica, que é um centro de reconhecimento, validação e certificação de competências. Há pouco dizia que não tinha que tinham feito em parceria formação com modular. Formação modular. Mas essa parceria mantém-se? Ou... Não, nós não fizemos este ano, fomos nós que não executámos, não. É porque isto eu penso que vem de encontro, que é no programa operacional 1420, nós podemos e fizemos-lo e iniciou-se em outubro do ano passado, exatamente ações de formação dirigidas a desempregados. Foi a abertura de cerca de 52 cursos e tem um período de execução de 2 anos. Isto é para os desempregados que estão inscritos no Instituto de Emprego com mais de 18 anos, têm que estar inscritos no Centro de Emprego e temos 7 entidades formadoras envolvidas. As áreas de formação, aqui tivemos a preocupação e em articulação com as entidades formadoras, sobretudo em dar áreas transversais, que sejam transversais a vários setores de atividade. E por isso é que abrimos na área Pouco falar da gestão? Do comércio, não gestão, no programa que nós teremos em termos do Instituto de Emprego. E isso, obviamente, depois ficará ao promotor de ver para a criação com entidades, ou nós também aconselharmos e ajudarmos onde é que poderão fazer. Isto é mesmo nas áreas de formação, em que, dirigida a desempregados, tendo estas 7 entidades de formação, vai permitir abranger cerca de 700 desempregados. E são em áreas que nós tivemos a ver da necessidade do mercado não apenas no inglês, mas também na informática, na área de técnico comercial, operador de informática, operador de distribuição, ou seja, foram áreas, e por isso é que, tal como foi dito há pouco, é cada vez mais importante esta sinergia entre o público e o privado, de nós, junto das entidades e dos setores de atividade, percebermos quais são os principais constrangimentos e aqui juntamente também com o IQ, procurarmos dar respostas cada vez mais àquilo que deve ser o ajustamento, porque eu volto àquilo que disse inicialmente. O grande problema hoje que encontramos é realmente o desajustamento entre aquele que temos inscrito e o que as entidades empregadoras procuram. Corretíssimo. De acordo, Isabel Garcia. Corretíssimo. Agora, como é que se vai ultrapassar e depois já vamos ouvir ali a Sara Gonçalves por causa do que é que as empresas querem. Se estes cursos são suficientes ou não para o que o mercado pede. E são sobretudo para estes níveis a minha opinião, o que ouvimos aqui são muitos cursos. São muitos cursos. A questão é que o mercado alguns precisa... será que podiam estar mais integrados uns com os outros? Podiam e não têm o resultado no terreno que se espera.
isto porque nós estamos no terreno e depois vemos o resultado final. Não é com nenhuma... É o que se pode arranjar, até porque em termos de verbas não são assim tantas, ainda muito se faz com o que existe. No entanto, não chega ao bom porto que é exigido em termos de mercado de trabalho. É gradativo, portanto, um ano, se o adulto faz a formação numa determinada área, no ano seguinte devia complementar, até porque o Instituto de Emprego depois tem adultos para colocar, são muitos, portanto, manda, se um vai para a área comercial, os outros vão para a área de informática. Portanto, nesse ano, estes adultos desempregados já fizeram formação, temos que ir para o ano seguinte. Portanto, esta articulação poderia-se gerir, quanto a mim, de outra forma. Vendas, o mercado quer vendas, mas ninguém quer fazer vendas. Isto é um desespero. Isto é uma verdade. Os jovens também não querem vendas. É uma área onde há emprego, mas nós não conseguimos colocar nem abrir vendas. Nem técnico comercial, nem técnico vitrinismo. Portanto, nós temos. Obviamente, isto é uma verdade e as verdades também são para se dizer. Portanto, vai continuar a haver carência em determinadas áreas, nomeadamente estas, as comerciais. Porque não há formação. Há possibilidade de formação, mas as pessoas não gostam. Eu acho que não é só a formação. Eu acho que há ainda aquela tendência, e quando nós entrevistamos as pessoas sentimos isso, e quando falamos nas áreas comerciais e fazemos as simulações de vendas para perceber como é que as pessoas podem depois comportar numa situação real, que há um grande constrangimento com a venda. E não se percebe porquê, não é? Horrível. Ainda se acha que o bom vendedor é o vendedor da banha da cobra. Horrível. E não é. Ou seja, eu acho que todos nós... Mas isso será por causa do nosso próprio público, da nossa forma de ser? Isso acontece também noutras regiões do país? Eu acho que é preciso... Também acontece, sim. Ao Acontece. nível do ensino profissional acontece, as escolas profissionais, há uma escola, para ter ideia, portanto, vamos falar do país inteiro, há uma escola profissional de comércio em Lisboa e eu estou no Porto. Sim. E mais ninguém abre comércio nem vendas. Portanto, faz sentido pela população, pelo número de população que tem Lisboa ao Porto. A atual Escola Secundária Francisco Franco era a escola comercial e Mas industrial. acho que é preciso desmistificar o que são as vendas, porque acho que as pessoas... Eu falo por mim, eu quando comecei na Randstad e comecei a fazer as entrevistas e tudo isso, quando dissesse, agora tens que fazer atividade comercial, tens que vender. Eu, vender, para mim, parecia um pano. Pronto. Pensando que ninguém ia comprar. Não por isso. profissão. Achava eu que não tinha apetência. Depois de começarmos realmente e termos alguma E tem que formação, ter não alguma é? formação E e percebermos apetência. que todos nós temos apetência para vendas, não é? Bem ou mal, ou seja, eu costumo dizer nós com os nossos filhos estamos sempre em negociação, numa negociação constante, não é? É um bom treino. E depois no mundo do trabalho não é diferente, ou seja, nós estamos a fazer um serviço ao cliente e hoje em dia os serviços estão muito orientados, os serviços de vendas estão muito orientados para dar o produto ou o serviço mais adequado ao cliente e não vender a todo o custo. E isso é realmente uma área em que há muita procura e o que eu noto que os jovens não vêm com essa vocação nem do ensino superior, nem do ensino profissional. Se calhar o que é preciso é mesmo desmistificar um pedacinho o que é a venda, não é? Porque pensam que é objetivos, claro, um bom vendedor tem que vender, mas eu acho que se cada vez mais, e se calhar em todos os cursos, e também muito nos cursos superiores, se falar mais da gestão comercial, muitos dos nossos estudantes vão perceber que podem ser excelentes comerciais. A verdade é que acabamos todos por ser comerciais. Estas senhoras estão a vender, no fundo, as suas escolas. Estão a ser comerciais, não é? A doutora Vânia está a vender isto e emprego. Estamos todos em processo de venda. E no caso da vossa empresa, pronta para comprar ou não? Vimos aqui que há uma vasta oferta de É assim, nós continuamos a sentir formações. que há falta de formação para a área da hotelaria. Pronto, nós Mas sempre... depois é curioso que no próprio Instituto de Emprego há um Mas grande também, número de pessoas Luís, que são da há hotelaria, outros constrangimentos que levam a esta exato, razão. que é a questão Que é a questão dos horários. Sim, a exatamente. questão por ser Eu iria por falar turnos. nisso. A questão muitas vezes de questões familiares que têm os filhos. A questão dos próprios horários com a Os rede de horários. transportes na região e que levam muitas pessoas, quando surge a oferta de emprego, acabam Esse por é um não grande aceitar. obstáculo. São outros constrangimentos que nós sentimos e é a realidade E esta de é a hoje e verdade. acabam por não aceitar as próprias ofertas de emprego que Sim. nós apresentamos. Não Porque agradar trabalham por turnos e Exatamente. porque moram muito longe e porque o espaço, a família, é uma complicação. E, portanto, não havendo estes recursos humanos, o que é que as empresas fazem? Recorrem aqui. É assim, nós temos recursos humanos, nós já falamos que temos 15 mil desempregados, ou seja, nós temos recursos humanos Mas ainda há pouco... ouvimos às vezes empresas a dizer que não há determinados profissionais para determinadas áreas, não é? Sim, não, podem não não há. existir. Eu também acho, e gosto sempre de falar de algo que me parece muito importante, que é o employer. Sente isso, nomeadamente na sua atividade?
Sim, existe. Agora, o que eu ia falar, peço desculpa, é do employer branding, ou seja, que é um conceito que tem a ver com o reconhecimento que essas empresas têm depois no mercado. E isso garante alguma atratividade. Ou seja, a Randstad anualmente desenvolve um estudo nesse segmento em que estuda precisamente quais são as razões que levam as pessoas a aceitar o emprego, às vezes o mesmo emprego, na hotelaria. Porque é que se calhar um determinado hotel, quando vai ao mercado, capta muito mais candidaturas do que outro hotel. Ou seja, no nosso estudo nós chegamos à conclusão que as empresas que têm uma boa reputação no mercado conseguem mais 50% de candidaturas. E se calhar essas não terão tanta dificuldade em captar candidatos. E temos outras que têm muito mais dificuldade. E falando já um pedacinho do futuro, que também é bom, vendei o Google for Jobs, por exemplo, que é um conceito novo que não chegou a Portugal, mas que rapidamente há de cá chegar. As empresas vão estar todas com rankings no Google, não é? E temos que já começar a pensar, não é, que reputação é que os nossos funcionários atuais, os nossos colaboradores e aqueles que saem das nossas organizações, não é? Que feedback é que depois vão deixar nesse Google for Jobs. E, aliás, há um espírito até relativamente positivo. As próprias previsões da Comissão Europeia são de crescimento económico, ainda que abaixo do que já foi, mas, curiosamente, falando numa certa positividade do próprio emprego, de mais e de melhor emprego. Sim, isso é algo que a tecnologia também tem trazido, não é? O que nós, trabalhadores, acabamos de ficar muitas vezes até um pouco incrédulos a acreditar que isso possa realmente acontecer, não é? Na área tecnológica paga-se muito bem e há muita carência de técnicos. Sim. Portanto, as áreas tecnológicas são muito atrativas e, de facto, têm as pessoas que são as mais procuradas neste momento. Exatamente. Toda a gente que escolher uma área tecnológica está garantido no mercado de trabalho e bem garantido. Porque estamos na era da digitalização. Sim, mas a área tecnológica depois terá um impacto sobre o mercado no seu todo. Claro. Não é? Pronto. E nós temos que começar a pensar que impacto é que tem. Mas depois não pode ir tudo para a era tecnológica. Pois não, mas não será necessário. Veja lá que não será necessário. O que vai acontecer aqui é uma transfiguração do mundo do trabalho. Dessa área. Vamos supor, vamos dar o exemplo, por exemplo... Sente essa procura no caso da vossa empresa de recrutamento pessoal? Sim, claramente. Também cá na Madeira? Sim. Nós temos muitas empresas que estão cá na Madeira, da área tecnológica, e que é muito difícil. Até que temos conseguido fechar alguns processos com muitos jovens que emigraram, não é? Que saíram há alguns anos, ganharam essa experiência lá fora e que ficam felizes por poder voltar à Madeira para trabalhar numa área que se calhar uns anos atrás nem se colocava cá na região. E já com melhor remuneração. Com melhor remuneração. As remunerações... Senão não voltam. Sim, isso claramente a maioria, sim. Não é? Mas isso é bom, porque é uma maneira também de fazer com que as remunerações vão subindo um pouco. Já vamos falar da questão da qualidade do trabalho. Eu gostava também, antes de saber a opinião da Sara Gonçalves relativamente à questão dos venezuelanos e lusodescendentes. Exato. Se também através da vossa empresa de recrutamento... Diariamente. Diariamente recebemos lusodescendentes. Eu costumo dizer e digo muitas vezes, ainda bem que eles vieram, porque nós estávamos realmente com a taxa de desemprego desceu bastante e as colocações estavam cada vez mais difíceis e realmente com a vinda destas pessoas foi muito mais fácil. Obviamente que há o handicap da língua. Sim. E, na hotelaria, por exemplo, conseguimos colocar muito em áreas que não têm interação com os clientes, não é? Por causa da questão da língua. Mas as cozinhas, as copas, os andares, ou seja, há várias áreas em que conseguimos colocar estas pessoas que são pessoas muito ativas na procura de emprego. Mas também estamos a falar muitas vezes de pessoas qualificadas, até muitas vezes com cursos superiores, que vão fazer outras áreas. Como é que estamos nesse aspecto? Pronto, eu acho que as pessoas vêm preparadas e mentalizadas que vão ter que descer alguns degraus, não é? Até porque, como já referi, não têm... Que acontece também com a mão de obra portuguesa, a mão de obra madeirense. Exatamente. E nós notamos e temos vários casos de sucesso de pessoas, algumas com qualificações ao nível de engenharia e que depois acabam... medicina, por exemplo. Da medicina. E que depois acabam por se enquadrar em funções que não são exatamente as que faziam, mas com grande regozijo e com grande felicidade, porque no fundo às vezes estão a trabalhar numa área afim e estão num contexto completamente diferente. A vossa empresa faz uma espécie de mediação, não é? Entre o trabalhador e a entidade patronal. Sente que também de quem registou no seu currículo mais qualificações profissionais está a ter esse feedback na sua qualidade laboral, no seu salário ao fim do mês? É assim,
Ou esse progresso é muito São mais duas lento? coisas diferentes, ok? Ou seja, é lá de ter ao nível do incremento de responsabilidades. Porque certamente quando diz que tem uma colocação, o trabalhador quer saber quanto é que vai ganhar. Quais são as suas Claro. Ou condições. seja, obviamente essa qualificação leva a que haja maior responsabilização, maiores desafios, não é? Que se possam entregar àquele colaborador. O que nós sentimos é que isso nem sempre se traduz em remuneração, não é? Nós infelizmente ou felizmente, aqui temos sempre o lado positivo e o lado negativo da coisa, não é? Sabemos a vulnerabilidade, não é? O lado vulnerável do nosso tecido empresarial, não é? O que acontece é que o salário mínimo tem aumentado bastante. E o que é que acontece? Muitas das pessoas que há uns anos atrás tinham um salário médio, neste momento têm um salário mínimo. E estamos a falar desses contratos, da maioria dos contratos que fazem, que são intermediários, de contratos sem termo, contratos a termo. Depende. Nós temos também trabalho temporário, não é? Que pode ir até 24 meses legalmente, e temos também situações em que as pessoas ficam diretamente efetivas ou são contratadas a termo ou sem termo. Mas percentualmente têm dados? Percentualmente segue, no fundo, as tendências normais. Nós, como somos também uma empresa de trabalho temporário, temos, obviamente, muitas colocações também de trabalho temporário. Mas também temos um segmento de outsourcing em que temos muitos colaboradores que são também nossos efetivos, são efetivos na Randstad. O que eu falo das remunerações é que, efetivamente, ou seja, duplicaram o número de pessoas que recebem o salário mínimo. Pronto. E o que é que acontece? Os salários médios, se a empresa tem que aumentar o salário mínimo, para baixo, puxa para cima, se calhar já não consegue aumentar o salário médio. Sim. Não é? Continuamos a trabalhar para o salário mínimo, que é desagradável. E um salário mínimo é se aproximar do salário médio, não é? Sim, não, agora é um salário, já vai quase semelhante ao salário médio. Portanto, há que rever. Isabel Garcia, nesta causa e efeito que nós procuramos da qualidade, porque um trabalhador, um cidadão, se vai ter mais formação, supostamente vai querer também ser mais bem remunerado, melhor remunerado. Não deve desistir. Deve continuar a apostar na sua formação. Sim. Estamos a passar por um período, eu penso que de grande ajustamento. Mas julga que do lado das empresas há hoje um outro olhar, ou infelizmente ainda é um olhar de muita reserva? Há um olhar de querer qualificação a um preço absolutamente do tal ordenado mínimo que agora acompanha o médio. Isso sim. Mas eu penso que temos aqui, e vai acontecer, obviamente e naturalmente, o mercado, um ajustamento tem que ser, porque os níveis de responsabilidade das pessoas que têm mais qualificação têm que ser de alguma forma superiores, porque a pessoa tem responsabilidade. Portanto, isso não pode permanecer assim, será de alguma forma revisto, por isso a pessoa deve. Mas no vosso caso, enquanto instituições, algumas são empresas que prestam, no caso aqui do setor público, pode-se falar de uma instituição, no vosso caso é uma empresa, o efeito que sentem de estarem a formar gente que vai continuar a ganhar pouco? Nós sentimos esse efeito, mas nós o que dizemos, vocês vão ganhar pouco, mas eles... Pode depois gerar-se um problema, e é aí que eu quero tocar, que é então para que é que eu vou ter formação? Mas eles dizem... E depois a procura ser menor para o vosso lado? Não. O nosso lado, em termos dos jovens... Os setores dos jovens. Pronto, os jovens é um mercado global. Eles, a partir do momento que terminam o 12º ano, vão-se embora, ponto. Porque há escolas, por exemplo, para ir para a universidade, há Londres, Manchester, há imensos incentivos que as famílias podem deslocar e eles já não por voltam. exemplo, jovens que tiveram formação na vossa escola imigraram? Imigraram e olha, temos imensos casos de imigração e temos imensos casos de colocação no ensino superior em Inglaterra. Eles têm uma série de incentivos e vêm às escolas e há imensos jovens a irem estudar direto para a Inglaterra que já não vão voltar, como é óbvio. Portanto, o mercado é daqui para fora. É cá dentro, mas não respondendo, as pessoas, há hipóteses, os jovens têm hipóteses. É pena, lamentável. Mas isto é o que acontece na nossa realidade. Carla Escórcio, sente também isso na vossa escola profissional? Sim, sentimos. Esta vaga que tem ido, de facto,
um índice que tem aumentado é quando os nossos jovens terminam os cursos profissionais, o prosseguimento de estudos. Querem mais, ainda bem que assim é, nós também os incentivamos a isso. Eles estão preparados para ir para o mercado de trabalho, logo, mas têm cada vez mais optado por dar continuidade aos seus estudos. A Universidade da Madeira, felizmente, diversificou bastante a sua oferta em termos dos cursos técnicos superiores profissionais e nós temos neste momento um grande número de alunos a aderir a esta formação, que é uma formação de qualificação nível 5. E muitos a ir para licenciaturas fora. Ainda ontem, em Carquete, tivemos lá 2 alunas com grande satisfação a dar conta dos bons resultados que tiveram neste semestre e que passaram, e é de facto com orgulho que nós vemos que está tudo a correr muito bem, fruto de todo o trabalho que desenvolveram nos cursos profissionais. Portanto, vale sempre a pena estudar. Exatamente. Isso é o que nós transmitimos sempre, tanto jovens como adultos. Com o estigma que depois da escola profissional parece que acaba tudo ali. Exatamente. Não, muito mais pelo contrário. Havia isso muito na sociedade. Não, agora, se é que ainda não há. Não. Ou há menos. Se o fazem é injusto. Agora é a abertura para um mundo que é global. É o contrário. Exato. As escolas que não fizerem isto não estão a dar a oportunidade aos seus jovens para o mundo global. O mundo é global. Portanto, eles agora são muito... não têm nada rigorosamente, por exemplo, a ver connosco. Nada disso. Venhas falando desta questão da própria qualidade laboral. Não, e isto dos jovens, permita-me, Luís Filipe, vem de encontro, inclusive, àquilo que tem sido a redução da taxa de desemprego jovem. Nós, em 2013, a taxa da região eram 55%, no primeiro trimestre. Em 2015, baixámos para 46,1%. Terceiro trimestre de 2019, 26,13%, e agora o quarto trimestre que o INE não publicou os dados da região, mas que nós temos, em termos de baixa do terceiro trimestre, estamos numa taxa de desemprego jovem 25,5%. Mas que efetivamente ficaram empregados depois cá em Portugal. A taxa de empregabilidade é muito maior, inclusive eu estava a referir que o número de inscritos de jovens qualificados são os tais 10%. Ou seja, têm sempre maior possibilidades, quanto maior a qualificação, maior a possibilidade, claro. e o tempo de inscrição no Instituto de Emprego é menor. E relativamente aos que ficaram colocados, tiveram um contrato, enfim, que foi a termo, não foi sem data de conclusão, voltam muitas vezes outra vez ao Instituto. Sim, há uma situação muitas vezes de desemprego, desemprego. Sim. Mas isso acompanha a tendência nacional porque, claramente, e permita-me, quando falamos de contratos precários, e eu costumo dizer, o Governo Regional deu um sinal, e ainda bem, que ainda o ano passado procedeu à regularização de todos os precários na administração pública, exatamente pessoas que estavam no âmbito de programas de emprego, que passaram a ter contratos de trabalho, e julgo que vai permitir também esta regularização de terem contratos sem termo e regularizar a situação destes trabalhadores. Relativamente à questão, inclusive, que falámos aqui da Venezuela, vai de encontro até àquilo que já foi dito, eles são muito proativos. São. Nós sabemos que são pessoas que vêm com um nível de qualificação, muitas delas superior, mas não têm qualquer resistência em fazer qualquer função ou entrar numa área abaixo da sua qualificação. Querem se empregar. Querem estar ativos. Sim. E, inclusive, além de procurarem o centro de emprego, têm aquela proatividade de, com a nossa ajuda, procurarem eles próprios as entidades empregadoras no sentido de terem essa colocação. E, aliás, temos visto, e permitem-me, porque eu julgo que também é importante, porque nós vimos o fluxo de quando se iniciou os regressados da Venezuela em 2016, e o fluxo aos serviços de emprego ao longo dos anos é verdade que tem vindo a aumentar, mas formos a olhar à soma de todos, desde 2016 a 2019, que foram cerca de 5.000 pessoas que se inscreveram, destas atualmente só se mantém 1.000 e tal inscritos, o que significa que com a nossa ajuda e através da proatividade deles têm conseguido colocação no mercado de trabalho. Portanto, digamos que o ponto ainda negro é a questão dos desempregados de longa duração e com baixa escolaridade. E por isso mesmo, Luís Filipe, nós temos medidas que vão exatamente para esta... Quando se fala nas medidas dos programas ocupacionais,
e que muitas vezes vemos ser criticado na opinião pública relativamente aos ocupados e estes programas que nós temos. Eu costumo dizer, ainda bem que existem, porque para estas pessoas de difícil colocação, inclusive recentemente, tem pouco tempo, julgo que tem 2018, que o Governo e bem a medida nacional do reativar, que não chegou verbas à região, através do orçamento regional, fizemos o programa regional, que são pessoas com idades superiores a 35 anos e que têm tido taxas de empregabilidade. Eu própria tenho as taxas de empregabilidade destes programas, quer o Pró-Jovem, quer o Reativar, são taxas superiores a 80% relativamente à empregabilidade, porque são programas que depois permitem e as entidades, inclusive, depois ficam com o posto de trabalho. O programa ocupacional, eu costumo dizer que tem um cariz social, que é aqueles de muita e longa duração, em que não tem qualquer possibilidade e as entidades empregadoras não dão um contrato efetivo de trabalho, permite elas a terem alguma utilidade connosco, a reconversão de competências, estarem a fazer alguma atividade, maiores competências, porque nós também, Instituto de Emprego, fazemos formações modulares de 2, 3 meses, até para os da Venezuela, na questão do português. Temos essa preocupação de lhes dar mais competências, mais habilitações, mas nestes programas permite estar, através dos ocupacionais, quer durante 12 meses, quer através do programa Mais, que inclusive há pagamento por parte das entidades enquadradoras, permitir inclusive estar 24 meses. E enquanto estão nesta atividade, muitas vezes as entidades acabam por ficar com estas pessoas. Se as pessoas tiverem o perfil, se tiverem a competência e aquilo que é a entidade empregadora e, sobretudo, os programas no Instituto de Emprego são direcionados para entidades privadas. Portanto, vamos acreditar que é possível continuar este desaceleramento da taxa de desemprego, Vânia Jesus? Eu costumo dizer que a descida foi tão grande que chegámos a um ponto que é assim... No último trimestre já cresceu depois 0,1. Exatamente. Aquilo que temos que ver é... estamos mais próximos daquilo que é a taxa e a tendência de decréscimo nacional. Porque temos que ver do ponto que partimos. Foi uma descida tão grande que eu costumo dizer que agora a taxa consolida, ou pelo menos não queremos é que aumente, porque isto depois chega a um ponto que cristaliza, há uma massa cristalizada e sobretudo aquela que estamos aqui a falar de difícil colocação, que eu julgo, e esperemos que sim, as medidas que nós temos no Instituto de Emprego, e como lhe disse, houve esta nova portaria com novas melhorias, que saí a semana passada, mas estamos no Instituto de Emprego, as equipas, a rever outros programas onde haverá uma proximidade com todas as entidades, de diálogo, sobretudo com as entidades empregadoras, por setor de atividade, perceber os constrangimentos, haver esta proximidade, porque não é só ir apresentar os programas do Instituto de Emprego e a angariação das ofertas. É perceber até por município, porque cada município na região tem uma realidade completamente diferente, e perceber, nesta sinergia de vários parceiros, o que é que poderemos fazer para melhorar, porque o nosso objetivo e missão será sempre mais e melhor emprego, mas claramente capacitando e em parceria com outras entidades, capacitando estas pessoas para aquilo que é o mercado de hoje, cada vez mais exigente. Falávamos aqui na globalização e quando se fala de menos colocações, muitas vezes pelo Instituto de Emprego de Ajuste Direto, isto tem muito a ver também com aquilo que é hoje a realidade das empresas, em termos das redes sociais, em termos da tecnologia, que eles próprios já procuram diretamente, e há um ajuste direto. Não significa que haja mais inércia da parte do Instituto do Governo, não. O nosso objetivo é ter cada vez mais programas de emprego e melhores para ir de encontro às pessoas. Sara Gonçalves, eu quero que há pouco queria acrescentar qualquer coisa, ou não? Não. Já passou? Não, já passou. Confiante também num bom ano para... Sim, claramente para que as sim. empresas possam absorver esta taxa de desemprego? Continuar a contribuir? É assim, há sempre depois um desemprego, não é, que é estrutural aqui na economia, não é? Será difícil, possivelmente, só se houver algum grande investimento cá na Madeira, não é? Que no fundo que vá potenciar aqui uma descida maior. E eu penso que agora será mais de manutenção e tentar cristalizar aqui o número do que propriamente de descida. Muito bem. Sara Gonçalves, Isabel Garcia, Carlos Corcio, Vânia Jesus, muito obrigado por terem vindo ao Nem Mais, Nem Menos. Obrigada. Agradeço-lhe também ter acompanhado o programa. Tenha uma boa noite.